nós somos lindos. E isso que é tão bacana, que a gente possa estar juntos nas nossas imperfeições, também nos colocando à disposição. E mostrando para o outro que a gente é capaz, sim, de evoluir e evoluir juntos, né? E quando a gente fala em lives, quando a gente fala em material, em dividir experiências, eu sempre procuro pensar naquele aluno que acabou de se formar, que ele está no último ano, que ele está acabando, né, a sua formação, de repente está começando a entrar no mercado de trabalho, e como ele se sente nesse momento, assim como eu me senti na época, né? Para quem não sabe, eu me formei em 99, então foi uma época assim bastante difícil, o sistema, a nossa economia não estava muito legal, as coisas não deslanchavam, muita gente estava quebrando, então foi uma fase bem difícil financeiramente. E como que eu consegui me superar nesse processo e conseguir entrar no mercado de trabalho, sendo que por exemplo, o meu primeiro trabalho, gente, quando eu comecei, eu já fui como professora de neuro, sabe? Eu caí na universidade, porque assim que eu me formei, eu já fiz o mestrado. E na época tinham poucos fisioterapeutas mestres. E quando eu cheguei na universidade para dar aula, eu cheguei com o maior salário. Eu já cheguei como a ponta, né, do grupo de professores, porque apenas eu era mestre. Os demais tinham só especialização, enfim. Mas foi muito interessante porque o que fazia a diferença? O momento que eu aplicava os tratamentos nos pacientes. E isso que é esse diferencial que eu quero falar para vocês do quanto isso é importante, o pensar sobre cada paciente, né? Não simplesmente aplicar as técnicas, aplicar as teorias, elas são importantes, são, mas elas devem também vir acompanhadas de muito raciocínio em cima de cada caso, uma boa avaliação e um bom raciocínio. Então, esse conjunto de teoria com um bom raciocínio vai fazer um trabalho muito bacana e vai fazer com que a gente alcance os tão esperados resultados, né? Que é o resultado que faz a diferença. Então, eu estou propondo aqui que a gente discuta e pense as coisas, assim, os assuntos da neuro, a partir da prática e da experiência que eu vivenciei durante esse período. E se eu conseguir me destacar, inclusive chegando assim, por exemplo, lá em 2010, né? Quando eu cheguei de volta em Santa Maria, quando eu consegui assim, ter o valor de sessão mais, assim, muito maior, a minha sessão era muito mais cara do que as das colegas que trabalhavam com neuro, a ponto delas me perguntarem o que eu fazia para estar chegando àqueles valores, e o pessoal pagava, né? Então, eu não precisava atender um monte de paciente domiciliar, porque os que eu atendia eu cobrava muito bem, porque eu chegava e fazia acontecer o processo, né? Então, o processo dava certo, o resultado acontecia e os pais não queriam outra pessoa. Queriam ficar comigo porque na verdade, eu só passei meus casos porque eu vim embora para Londrina e tal. Mas aonde que está a virada de você também se valorizar e ganhar por isso, né? Porque a gente também precisa ser bem remunerado. É óbvio que a fisioterapia, ela envolve um coração enorme, que a gente tem que ter essa doação, que a gente se emociona, que a gente é gente, cuidando de gente, né? Como fala a nossa oração, mas a gente precisa também ganhar dinheiro. E esse conjunto, sempre ele parte do quê? De um bom raciocínio. Quando a gente fala em como chegar a esse ponto, é interessante pensar que se você tem um bom raciocínio, você pode não ter grandes formações assim, acadêmicas, né, como uma pós-graduação, um BOBAT, o CABAT, um mestrado na neurociências, né, um curso de extensão feito na Unicamp, na USP. Se você ainda não conseguiu fazer tudo isso, você pode sim, a partir dos teus estudos e de algumas trocas que, por exemplo, assistindo alguns vídeos nossos aqui ou de outros canais, você pode sim estar alcançando melhores resultados. E olha qual que é a lógica. Apareceu um paciente, você não vai mais ter medo de atender. E se você perde o medo, é porque você já ganhou uma certa segurança. Se você ganhou segurança, perdeu o medo, colocou a mão na massa, você vai conseguir fazer um resultado aparecer a partir desse raciocínio. E com isso, você vai conseguir criar o seu nome na região que você atua.
criando esse nome, ou pelo menos assim, tendo alguns pacientes que você possa cobrar mais, você pode guardar dinheiro, pode começar a economizar para partir para um curso maior, de maior volume, né? Tanto financeiro quanto de tempo, muitas vezes deslocamento. Então, esse conjunto a gente vai estar monitorando. Então, o meu objetivo aqui é estar falando assuntos e discutindo temas que envolvam aquelas pessoas que começaram assim, a trabalhar pouco e estão ainda nesse processo antes de chegar a um curso de formação mais aprofundado. Nada impede que os demais também ouçam, enfim, a gente está aqui para ouvir todo mundo e discutir. Mas o foco é simplificar e mostrar de uma forma bem objetiva como alcançar resultados com pacientes neurológicos.